Julho Amarelo, Lauro de Freitas realiza ações durante campanha de luta contra a hepatites. Forma de prevenção, no caso a vacina para a hepatite B. Em sessão solene, Congresso Nacional comemora bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Foi uma independência também que trouxe uma definição para a nossa libertação. Deputado Olívia Santana apresenta projeto Criança Segura. E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, boa noite para você. Está no ar o Alba Agora desta quarta-feira, 5 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Temos uma novidade nesse mês de julho. Por conta do recesso parlamentar, nosso jornal vai ficar um pouco mais longo. Além dos destaques políticos, você fica bem informado com as principais notícias da capital baiana. Pelos próximos 30 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Miriam Neri, os principais destaques do dia na política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e em todo o Brasil. Lembrando que o nosso sinal já está no ar em mais de 95 municípios baianos através do canal 9.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com/TV Alba. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, anota aí o nosso WhatsApp, 71996025318. A Prefeitura de Lauro de Freitas lançou a campanha Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites. O objetivo é conscientizar a população em relação ao tratamento da doença. Durante todo o mês, testagens estão sendo oferecidas diariamente à população. Nas últimas 2 décadas, o Brasil registrou quase 50 mil mortes em decorrência da doença. Vamos ver na matéria de Diego Vieira. Na maioria dos casos, silenciosas e perigosas se não diagnosticadas e tratadas precocemente. Assim são as hepatites virais. De 5 tipos, A, B, C, D e E, a infecção atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. É importante fazer a testagem, porque as que são transmitidas via sexual, por pérfuro, são as que tem uma doença que tem tratamento e que, se não realizado a tempo, pode evoluir e ter consequências piores para a saúde dessa pessoa. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. No caso da hepatite B, a principal via de transmissão é sexual, mas pode ocorrer também por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Apesar de, na maioria das vezes, não apresentarem sintomas, alguns sinais servem de alerta. Geralmente pode surgir dor abdominal, vômito, febre, a urina fica mais escura, as fezes podem perder a coloração, o olho pode ganhar uma característica mais amarelada e pode ser também uma doença silenciosa, porque nós temos a fase aguda, isso é na fase aguda, e tem a fase crônica, quando ela basicamente não apresenta sintomas. Com o objetivo de reforçar as ações de prevenção e controle da doença, foi instituído no Brasil, em 2019, a campanha Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites. Aqui em Lauro de Freitas, durante a campanha, testes para a detecção da doença estão sendo realizados neste centro de testagem e aconselhamento. Além desta unidade, os exames também podem ser feitos em postos de saúde da cidade. Além disso, durante todo o mês de julho, profissionais da saúde realizarão ações de testagem em salões de beleza, barbearias, estúdios de tatuagem e consultórios odontológicos. O auxiliar administrativo Ian Carvalho, por exemplo, procurou atendimento no centro de testagem para realizar o exame. Com o resultado negativo nas mãos,
ele diz se sentir aliviado. E me falaram a respeito do Julho Amarelo, dessa campanha que eles estão fazendo com o intuito de prevenção das hepatites virais. E aí eu vim conhecer a unidade, fiz o teste e graças a Deus agora estou aliviado. Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que apenas 1 a cada 20 pessoas com hepatite sabe que tem o vírus. A prevenção é a melhor forma de evitar a doença. Por isso, é importante adotar medidas como a vacinação. É uma vacina gratuita que faz parte do calendário nosso, brasileiro, disponível nos postos, e é uma outra forma de prevenção. No caso, a vacina para hepatite B. Muito importante se vacinar. Na manhã desta quarta-feira, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene para celebrar o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, senadores, deputados federal e estadual da Bahia, prefeitos e lideranças baianas participaram das celebrações. Vamos ver como foi. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, acompanhada da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, entoou o hino da Bahia na abertura da sessão solene. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. A solenidade no Congresso Nacional pelos 200 anos da independência do Brasil na Bahia foi proposta pelo senador Jacques Wagner. O Recôncavo Baiano foi palco de organização militar, chegando a somar mais de 13 mil voluntários inscritos, homens e mulheres, negros, brancos, indígenas, escravizados e negros libertos, pagãos, religiosos, portugueses e dissidentes, trabalhadores em geral, que marcharam para se somar aos soteropolitanos comandados pelo general Labatuta a fim de libertar Salvador. Essa data 2 de julho, para nós, baianos, que a comemoramos já há tanto tempo, com tanto afinco, rememora e prestigia também a memória de todos aqueles que naquele momento foram cruciais para a nossa independência do Brasil na Bahia, e foi uma independência também que trouxe uma definição para a nossa libertação. Gente simples e trabalhadora, o mesmo tipo de gente que agora, em pleno século XXI, lutou e reconquistou o governo democrático, que reabre diálogos do Brasil consigo mesmo e com o mundo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforçou que essas comemorações são importantes principalmente para garantir que nossa história não seja apagada. Nós precisamos recontar a história. A história de Maria Filipa, de Ana Angélica, por exemplo, não estão nos livros da gente. Não estão nas páginas da imprensa. Não estão nos programas de televisão. O povo brasileiro conta uma história que não é a nossa história. Nós replicamos uma história que não é a história de fato que nós criamos. Ou nós tomamos a nossa consciência para reescrevermos a nossa história, ou a gente continua lendo nos livros de história, de geografia, de literatura, de química, de física. Não são só os heróis que estão apagados. São cientistas, os cientistas negros, por exemplo. A deputada Olívia Santana apresentou um projeto que institui a política estadual de justiça restaurativa nas escolas da rede pública de educação do estado da Bahia. A repórter Fernanda Dourado bateu um papo com ela. Vamos ver como foi. Estamos com a deputada estadual Olívia Santana, que está no seu segundo mandato consecutivo aqui no Parlamento baiano e apresentou um projeto em relação à criança segura, que é uma proteção às crianças na escola. Não foi isso, deputada? Então, nosso projeto Criança Segura é uma demanda apresentada pelo movimento de educadoras, educadores, quem está fazendo a escola. Então, a ideia, o que o projeto propõe é a criação de comissões de conscientização para o desenvolvimento de valores de convivência solidária nas escolas. Nós não podemos enfrentar a violência nas escolas
com polícia apenas, com ronda. Nós temos que mudar as relações, trabalhar numa perspectiva do respeito à coletividade. Então, o nosso projeto já deu entrada aqui na Assembleia, está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o parecer para que a gente possa botar em prática essa política estadual de enfrentamento à violência nas unidades escolares. Deputada, a senhora já conversou com os pares a respeito dessa proposta e como foi a recepção? Sim, os colegas deputados, todo mundo tem uma intenção positiva de que, olha, é bacana, é importante ter, de fato, uma política definida de enfrentamento à violência nas escolas, e eu acho que a gente vai contar, sim, com o apoio dos meus colegas, dos parlamentares, mulheres, homens que atuam nesta casa, porque o papel da Assembleia é fazer leis que melhorem a vida das pessoas. Obrigada, deputada. Obrigada. Vamos para um breve intervalo. A seguir, você vai acompanhar os destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia e ainda a importância do teste do pezinho. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e agora vamos acompanhar os principais destaques do site da Assembleia. Deputado Vitor Bonfim parabeniza o município de Cândido Sales. Já o deputado Júnior Nascimento celebra Antônio Gonçalves e Campo Alegre de Lourdes. E ainda, a Assembleia Legislativa analisa a proposta de reajuste de 4% para servidores do Judiciário. Essas e outras ações dos 63 parlamentares e as ações da Assembleia Legislativa você acompanha diariamente no al.ba.gov.br. Os primeiros 6 meses de governo foram marcados por avanços implementados pela Secretaria de Educação do Estado, que vão dar infraestrutura ao pedagógico. Um dos destaques é a entrega de novas escolas com alto padrão de engenharia e programas e projetos estratégicos voltados ao fortalecimento das aprendizagens dos estudantes, como a ampliação da oferta de colégios de tempo integral. Outras ações voltadas à garantia da permanência estudantil têm impactado positivamente no processo educativo. De janeiro a junho deste ano, foram entregues 16 novas escolas de tempo integral, somando 360,8 milhões de investimentos. Ao todo, mais de 5 bilhões estão sendo investidos na requalificação da rede física da rede estadual de ensino. Teste do pezinho é ampliado e poderá detectar até 50 doenças. Vamos ver na matéria de Gabriel Pires, da nossa parceira TV UESB. Confira. O João Vicente tem 1 ano e 10 meses. Esperto que só, o garotão está com a saúde em dia. Isso porque os pais cumpriram todo o cronograma de exames. Entre eles, o teste do pezinho. O teste foi bem tranquilo, só colhe uma gotinha de sangue no pezinho. Mas, graças a Deus, o exame dele foi tudo normal. O teste do pezinho é considerado a forma mais eficiente para o diagnóstico precoce de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, que podem afetar o crescimento de uma criança. Ele é feito a partir do sangue retirado do calcanhar da criança. O teste do pezinho é um exame que é realizado na região que nós falamos posterior do pé, no calcanhar do bebê, por ser uma região muito vascularizada, é a região que mais tem sangue, podemos dizer assim. E a partir daí, esse exame é coletado e ele é processado em um papel filtro bem específico, e esse papel filtro ele é lido e a partir daí aparece o valor de determinadas doenças, né? A tripsina, imunorreativo, o TSH, no caso do hipotireoidismo e assim por diante. E a partir desse valor, a gente consegue determinar se o exame está alterado ou se o exame está normal.
O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos e deve ser feito entre 3 e 7 dias de vida. Mais de 50 doenças raras podem ser detectadas com uma simples gotinha de sangue. O teste é encontrado gratuitamente na rede pública, mas também pode ser encontrado na rede privada. Primeiro passo, fez o teste está alterado, não quer dizer que a criança tenha doença. É um exame de triagem. Então, os exames de triagem, às vezes, tem o que a gente chama de falso positivos. O exame dá alterado e a criança não tem a doença. Essa criança precisa passar por um reteste. A gente faz um novo teste do pezinho que, se vier normal, beleza, foi só um engano. Foi um falso positivo, tá tudo certo. Agora, se o exame vier alterado, o que a gente faz? O segundo teste vier alterado, aí você faz um teste mais específico confirmatório. Fez o teste específico confirmatório, fechou o diagnóstico da doença, fechou. Agora nós vamos tratar a doença. Cada doença tem um tratamento específico. Por exemplo, no caso da deficiência de 6PD, o tratamento é somente não utilizar determinados medicamentos. Agora, por exemplo, no caso do hipotireoidismo congênito, que talvez seja aí a doença mais importante de detecção precoce, às vezes a criança não tem sintoma nenhum. O sintoma é muito inespecífico do hipotireoidismo. E se você descobre cedo, a criança fica sem sequelas. Se você inicia o tratamento tarde, a criança fica com sequelas, inclusive às vezes sequelas neurológicas, problemas cognitivos, não consegue aprender na escola e assim por diante. A partir do exame de triagem, 14 grupos de doenças podem ser identificados. Caso haja a detecção inicial, outros testes são realizados para confirmar a enfermidade e iniciar o tratamento médico. Inclusive sequelas neurológicas irreversíveis e, dependendo da doença, até a morte. Mas, infelizmente, dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil está aquém do desejado quando o assunto é diagnóstico de doenças neonatais. Em 2020, apenas 82% dos recém-nascidos realizaram o teste do pezinho. É importante para saber das doenças que, graças a Deus, ele não tem, né? Mas se tivesse, poderia cuidar a tempo. A quarta-feira começou com pancadas fortes de chuva na capital baiana. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira em Salvador e em todo o interior do estado. Em Salvador, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens. Haverá períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 27. No sul do estado, na cidade de Vitória da Conquista, a quinta será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite também será de céu com muitas nuvens, mas não chove na região. Mínima de 13 e máxima de 21. Já em Barreiras, o dia será de tempo firme. O sol vai predominar sem nuvens. À noite também será de tempo aberto e sem nuvens. Não há possibilidade de chuva para a região. Mínima de 12 e máxima de 32. Chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está a participação de Lula nas conferências nacionais de saúde. Vamos acompanhar. O deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, transmitiu o comando da casa para o deputado Zé Raimundo Fontes. A transmissão do cargo aconteceu nesta terça-feira e a oficialização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. A substituição acontece apenas com a assinatura do livro conforme determinação da Constituição Estadual. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou das Conferências Nacionais de Saúde nesta quarta-feira em Brasília. O evento acontece a cada 4 anos e tem como objetivo exigir dos governos mais qualidade na saúde da população brasileira. A conferência conta com diversas representações sociais e é considerada o maior evento de participação social no Brasil. O advogado Cristiano Zanin foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A posse do novo ministro está marcada para o dia 3 de agosto. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira,
pretende colocar a reforma tributária em votação até o final desta semana. O projeto tem encontrado resistência e ainda precisa ser analisado pela Câmara, que poderá aprovar ou rejeitar a proposta. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET em Salvador e região metropolitana e no canal aberto digital 40.2 em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. Uma ótima noite e até mais!